Bom dia, gente querida, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos iniciar mais uma jornada da Palavra de Deus na nossa série de Salmos e vamos permitir que a palavra fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e alinhe o nosso coração com a vontade do Senhor. Prepare o seu café, a sua Bíblia, que nunca pode faltar, e reserve alguns minutos para estar na presença de Deus. Hoje nós vamos ver um panorama dos Salmos 92 a 95, 4 salmos que certamente vão nos conduzir à gratidão, à adoração, à confiança e ao reconhecimento da soberania absoluta do nosso Senhor. Nosso texto hoje está em Salmos 95, 6, 7. Ó vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus. Então, meus amados irmãos, tudo que Deus deseja hoje é que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos juntos meditar nessa palavra, porque o versículo 8 vai completar: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Achei importante complementarmos com esse versículo 8 e vamos então aquele nosso contexto, aquele nosso panorama bíblico que nós sempre fazemos. Esses 4 salmos vão apresentar a nós uma riqueza sobre o governo soberano de Deus. O Salmo 92, identificado como cântico para o dia de sábado, mostra que o descanso verdadeiro está em reconhecer a fidelidade do Senhor, a gratidão que produz estabilidade, o justo que floresce porque está plantado na presença de Deus. O Salmo 93 vai exaltar como Deus, o Rei eterno, em um mundo instável. Deus permanece fiel no seu trono, o Senhor reina. O seu governo não vai depender de circunstâncias aqui na terra. O Salmo 94 é uma oração pela justiça divina diante da opressão dos ímpios. Mesmo quando tudo parece, ao nosso redor, que a injustiça está vencendo, Deus continua julgando com perfeita justiça. E o Salmo 95 convidando toda a congregação à adoração e alerta Israel para não endurecer o coração, como aconteceu no deserto. Vai dar respostas corretas diante desse Deus que é soberano, a obediência, a adoração, a sensibilidade à sua voz. Então, historicamente, esses salmos vão lembrar que Israel, apesar das guerras, das crises políticas, das ameaças das nações vizinhas, Deus nunca deixou de governar o seu povo. Então, meus queridos, que hoje nós possamos estar atentos. O manual bíblico da SBB vai dizer um cântico para o dia de sábado, esse alegre salmos de ações de graça pelo que Deus tem feito, acompanhado de música e canto, era usado no culto público do templo. Na segunda parte, entre os versículos 10 e 15, o salmista vai celebrar a bondade de Deus em relação a cada indivíduo e a todo o seu povo. Então é importante nós vermos, o panorama, nós entendermos, o que esses salmos querem dizer para que a gente possa entender a mensagem de Deus para esse dia. Então vamos para a mensagem? Hoje, o que Deus quer trazer ao nosso coração através desses salmos, meus irmãos, é que nós vivemos dias marcados de incertezas. Os governos que mudam, as economias mundiais que mudam, os relacionamentos que mudam, mas uma coisa é imutável: Deus não muda. Aleluia! O salmista, no Salmo 93, 1, vai dizer: o Senhor reina. Ele está vestido de majestade, o Senhor se revestiu, cingiu de fortaleza, o mundo está firme e não poderá vacilar. Tudo pode mudar,
Mas Deus, Ele permanece, meus irmãos. E o justo vai aprender que a sua segurança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável do Senhor Deus. O Salmo 92 vai descrever uma imagem tão bonita da Bíblia entre os versículos 12 e 14. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Ei, você que já está achando que está de mais idade, que não vai poder fazer mais nada, a palavra de Deus nos declara que mesmo na velhice ainda daremos frutos e serão viçosos e florescentes, porque o segredo não é a força da árvore, meus irmãos, é onde ela está plantada, aonde sua vida está plantada. Lembra do Salmo 91? Junto a ribeiro de águas que dará o seu fruto na estação própria? Então é assim, quem permanece na presença de Deus, meus irmãos, vai continuar frutificando mesmo em tempos difíceis. Se você crê nisso, diga um glória a Deus, porque a palavra em João 15:5 vai dizer, Jesus confirmando, eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A permanência em Cristo é que vai produzir em nós a estabilidade espiritual, meus irmãos. Então, Deus, ele está dizendo que ele continua sendo justo, ele é a própria justiça. E muitas vezes, quando nós olhamos a corrupção, a violência, a injustiça e pensamos que Deus está distante, o salmista hoje declara ao nosso coração, Salmo 94:22, mas o Senhor é a minha defesa, o meu Deus é a rocha do meu refúgio. A sua esperança não está na ausência das dificuldades. Não é quando tudo está bem que você tem esperança. A esperança, queridos, ela está presente em Deus. Ela está presente na presença constante de Deus. E vamos encerrar então o Salmo 95, nesse conjunto, nessa jornada hoje dos Salmos, que não é apenas cantar, é ouvir ao Senhor, porque lá no versículo 7 e 8 desse capítulo 95 diz hoje. É hoje, não é amanhã, meus irmãos. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeram lá em Meribá e como nos dias da tentação do deserto. A adoração, queridos, ela tem que ser verdadeira. Os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E ela vai produzir obediência. Adoração sem obediência não é adoração verdadeira. É apenas canção dos lábios. Mas se o seu coração não está inclinado a obedecer, não há o que se falar em adoração. O autor de Hebreus, ele vai declarar e vai ensinar a igreja, lá em Hebreus 3,15, enquanto se diz, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração como na provocação. Então, a maior evidência de um coração que adora, não é só levantar a mão, não é só abrir a boca para cantar, não é só estar dentro da igreja, mas é obedecer à voz de Deus. Então, queridos, será que nós temos florescido diante dessa presença? Será que a nossa confiança está verdadeiramente no Senhor ou está naquilo que tem no banco, nas pessoas de influência, enfim, pessoas ou coisas ou situações? Será que temos ouvido a voz de Deus com humildade para obedecê-lo? Independente da nossa vontade, independente daquilo que queremos, independente daquilo que esperamos? Será que a nossa adoração verdadeiramente está produzindo obediência aos nossos corações? Quem permanecer plantado em Deus não vai viver uma fé superficial. No dia da adversidade vai se manter de pé. No dia da adversidade vai se manter permanecendo em fé. Então, qual o desafio de fé para esse dia de hoje? Anota naquele nosso caderninho. Anota o que Deus
ministrou o seu coração hoje. Anote que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração hoje. E separe os minutos. Quando terminarmos aqui, para adorar ao Senhor sem apresentar pedidos, apenas agradeça a Ele pelo iniciar de mais uma semana, por esse dia, pelo fôlego da vida, pela graça, que é favor imerecido de Deus. Depois que você fizer tudo isso, pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor deseja falar comigo o restante desse dia? O meu coração está aberto para Ti. Diga isso para Ele e creia que Deus ele está reinando, que o justo floresce porque está plantado nele, porque a justiça do Senhor não falha, porque a verdadeira adoração é um coração disposto a obedecer. E quando nós reconhecemos que Ele, o Senhor, reina, nós vamos ter a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às tempestades da vida. Você crê nisso? Eu creio assim em você. Pai, queremos te agradecer, Pai, só te agradecer nesse momento, Jesus. Queremos te adorar porque Tu és o Deus eterno, Tu és o Rei eterno. Antes que tudo existisse, Senhor, Tu já eras Deus. Antes que qualquer reino da terra viesse a existir, Tu já reinavas, aleluia, e continuarás reinando para sempre, todo sempre. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável, Senhor, o Teu trono permanece fiel, o Teu trono permanece firme e a Tua palavra nunca falha, Senhor. Nos planta cada vez mais profundamente em Tua presença, para que a nossa vida produza frutos de justiça, frutos de amor, frutos de fidelidade, de perseverança. Livra-nos, Senhor, de endurecer o nosso coração. Nos dê sensibilidade, discernimento para ouvir Tua voz e coragem para escolher Te obedecer. Ainda que isso exija, Senhor, mudanças em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa jornada, que não seja o que nós queremos, mas seja aquilo que o Senhor quer para nós. Que a nossa adoração, Senhor, vá além de palavras e ela se manifeste em uma vida inteiramente, totalmente rendida a Ti, Senhor. Entregamos esse novo dia em Tuas mãos e declaramos que confiamos no Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Abençoa, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã que está ligado em fé conosco, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra, que tem meditado na Tua palavra, que ele escolha obedecer, Pai. E se ele ainda não conhece ela, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje ele possa declarar e dizer: Jesus, entra no meu coração, eu Te aceito, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que está, Senhor, afastado, que ele possa dizer: Senhor, hoje eu volto para Ti, Senhor, hoje eu volto para os Teus braços, Senhor, reina em minha vida, reina em meu coração. Em nome de Jesus, Pai, Te pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, Senhor, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, Senhor. Te pedimos, Senhor, até mesmo por aqueles que nos perseguem, porque o Senhor está cuidando de tudo, porque o Senhor sabe todas as coisas e porque, Senhor, Tu nos ensina, Pai, a orar uns pelos outros, ó Deus, porque o Senhor é a nossa justiça, porque o Senhor é o nosso Deus de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Continua conosco e em nós, Pai. É o que Te pedimos, abençoa essa casa, abençoa, Senhor, a saúde desse irmão, dessa irmã, Senhor, tantos passando por tantas enfermidades, tantas dores, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Jesus. Tantas orações, tantos pedidos, Senhor,
Alcança cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Se fôssemos falar cada nome aqui, Senhor, certamente esqueceríamos de algum, mas o Senhor é aquele que nunca esquece, aleluia. O Senhor é aquele que nunca deixa de olhar, Senhor, os seus filhos. Então visita nessa manhã, tarde, noite, visita, Senhor, cura, Senhor, envia, Senhor, a cura, Senhor, para cada um daqueles que precisam. Alivia as dores, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sejam elas físicas ou da alma, Senhor. Tu és o alívio verdadeiro, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Amanhã, terça-feira, estaremos na Kingdom Church Niterói, a partir das 19h30. Quarta-feira, na Kingdom Church Maricá, 18 horas, Escola de Obreiros, 19h30. Palavra, culto ao Senhor, e você é o nosso convidado. E domingo, segundo domingo, Santa Ceia do Senhor, na Kingdom Niterói, na Kingdom Maricá. Conheça a nossa rede social, adicione, e se esse devocional ministrou o seu coração, compartilhe com mais alguém, para que a palavra de Deus ela seja plantada como uma semente que dará frutos para a glória de Deus. Até amanhã. Jesus te abençoe. Shalom Adonai.